Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho, estou aqui com Caio Valença, procurador do estado de Mato Grosso. Caio que passou neste concurso da PGMT aos 23 anos e tem muito a contribuir com você. Caio, de onde surgiu esse interesse em fazer advocacia pública e passar tão novo? Como é que começou aí esses seus primeiros passos rumo a esse cargo tão bacana? Bom, primeiramente, olá a todos, é um prazer estar aqui e de alguma forma poder contribuir para a aprovação dos futuros procuradores, juízes, etc. Bom, eu comecei estagiando no quinto semestre da faculdade na PGM, na Procuradoria do Município de Fortaleza, sou de Fortaleza no caso, e lá eu tive essa ideia, essa vontade, esse contato com a atividade do procurador do município e tive muito interesse nisso. Em razão desse contato que eu tive, eu passei a ter em mente que, bom, eu quero advogar. Se na advocacia pública ou na advocacia privada, isso aí o futuro vai dizer. Então, como forma de testar isso, eu até estagiei em um outro escritório particular, no caso. Mas assim, no final das contas, acabei decidindo pela procuradoria, pela advocacia pública. Era aquilo que eu queria, tive um chefe muito bom que me ajudou bastante com relação a isso. Então, desde essa época, eu comecei a colocar na cabeça que, bom, é um concurso de alto rendimento, é um concurso difícil, e que se você não se preparar com bastante antecedência, você acaba ficando para trás. Ainda mais hoje na sociedade que a gente vive, que é sempre faça isso, faça aquilo, faça o mais rápido que possa. Então, eu resolvi adiantar o grosso das matérias do último ano da minha faculdade, de modo que esse último ano eu pudesse ficar totalmente livre para poder me dedicar, desde já, aos concursos. Só que, como ainda assim eu não consegui ter nesse último ano de faculdade um tempo hábil suficiente para me preparar para um concurso desse nível, pelo menos isso na minha cabeça da época, no caso, né? Eu acabei enveredando para concursos de carreira fim, que vulgarmente se denomina, mas que também são grandes concursos. No caso, oficial de justiça do Tribunal Regional do Trabalho. Fiz várias provas nesse ano, TRT Paraná, TRT Minas Gerais, etc. Passei em alguns, não perto das vagas, não a ponto de ser chamado, mas acabei passando. E virado o ano de 2015, quando eu me formei, pensei, bom, me formei, agora eu tenho tempo, sou estudante profissional, como as pessoas chamam, e a partir daí vou me dedicar tão somente a procuradorias do município, procuradorias no geral, procuradorias do estado, etc. Bom, a primeira PGM que eu fiz foi a PGM Palmas, e por incrível que pareça eu consegui a aprovação na PGM Palmas, na primeira procuradoria, e foi assim... Você esperava isso? Ser aprovado justamente num dos primeiros concursos de advocacia pública que você fez? Então, na verdade foi uma coisa totalmente que me surpreendeu totalmente. Eu fiquei, meu Deus, cara, não consegui passar nisso. Mas assim, também não próximo das vagas a ponto de ser chamada, porque é uma procuradoria pequena, mas passei. Foi, tipo, é possível, eu estou indo pro caminho certo. E depois da PGM Palmas, veio a PGM São Luís, que a PGM São Luís é aquela velha regra das procuradorias, é um estilo de prova com um nível de dificuldade altíssimo, na verdade. Acho que isso aqui para, inclusive, a outras carreiras como magistratura do Ministério Público, que historicamente são conhecidas como provas difíceis. E, na verdade, o que se concretizou quando eu pensava antes, se concretizou na prova da PGM do município de São Luís. Eu não passei nem na primeira fase, eu fiquei, meu Deus. Era o mais esperado, na sua visão naquela época? Da época da PGM Palmas, sim, foi bem próximo, na verdade. Eu fiquei, meu Deus, se eu passei na PGM Palmas e tive esse resultado desastroso na PGM São Luís, o que é que está errado? Então, eu comecei a perceber, depois dessa prova, que as procuradorias do estado, do município, hoje trazem, como eu disse, um estilo de prova muito parecido com esses concursos de nível de carreira fim, digamos assim. E você tem que estudar certas coisas que, por exemplo, no concurso de oficial de justiça eu não estudava com tanta frequência, ou pelo menos não sabia que deveria se estudar. Por exemplo, no oficial de justiça eu estudava muito lei seca, era o grosso disso, e algumas súmulas, jurisprudência, mas muito pontualmente, lei seca era o grosso. E quando você passa para esse tipo de concurso, você tem que ver que a jurisprudência tem um peso assim, relevantíssimo. Percentual, para quem nos assiste, de estudo de jurisprudência, se você fosse estabelecer aí mais ou menos uma regra? Olha, eu diria que uns 40% da prova. Não de forma objetiva, não no ponto de dizer assim, aquela questão resolve-se com jurisprudência, mas, por exemplo, existe uma questão que é respondível, digamos assim, com a letra seca da lei, mas que algum outro item tem uma jurisprudência que, se você não souber, talvez você se engane. Então, acredito que os 40% da prova seriam mais ou menos isso hoje, o que se cobra nessas provas de procuradoria, seja estadual, seja municipal. E, inclusive, é importante ressaltar que essa prova foi dada da FCC. A FCC, historicamente conhecida como
Fundação copia e cola, como dizem, né? Nessa prova cobrou bastante jurisprudência, principalmente nos 2 últimos anos, foi uma surpresa para mim. Então a partir daí eu pensei, cara, eu tenho que mudar meu estudo, eu tenho que enveredar mais para esse lado de jurisprudência, eu tenho que começar a formar um substrato, uma base mais robusta para uma eventual segunda fase, porque, por exemplo, o poder público e o juízo eu tive contato na prática, mas quando você vai começar a estudar esse tipo de assunto, você vê que não é aquela coisa tão sacal assim, até porque o poder público e juízo não engloba só o Código de Processo Civil, ele engloba uma gama de leis que são importantes para isso. Né? Poder Público e Juízo, para quem não está muito afinado, é um livro base para o pessoal que estuda advocacia pública, assim como Fazenda Pública e Juízo. Esse mais um livro de consulta, né? Até porque ele é um tijolão assim. Como é que foi essa transição do estudo de analista para o estudo de procuradoria? Muita gente me pergunta, e muita gente já parte do pressuposto de que estudar para procurador, estudar para delegado, estudar para uma área que não analista é necessariamente mais difícil, mais complicado e que haveria até uma espécie de escadinha. Você faz um curso para técnico, analista, procurador. Você concorda com isso? Como é que foi isso na sua decisão? Cara, na verdade eu discordo completamente. Eu até pensava desse jeito, eu pensava que primeiro você faz para técnico, você passa em técnico. Eu também discordo. Você passa em técnico, depois você passa em analista, depois você vai para um concurso fim, que a gente chama. Até concurso meu, concurso fim, acho que hoje em dia está até um pouco ultrapassado isso. São concursos diferentes. São estilos de estudo diferentes, são métodos de estudo diferentes. Se você faz um concurso para oficial de justiça para analista, o seu percentual de erro é o quê? Para você imaginar, cogitar ser chamado um dia, é fazer 95% da prova, 98% da prova, não sei. Então, ir para um concurso de procuradoria, de magistratura, de Ministério Público, é uma coisa mais... O nível da prova é mais difícil, é bem mais elaborado, mas assim, você tem uma margem de erro, uma gordura para queimar um pouco maior. Então isso te dá um substrato para poder buscar outros métodos de estudo. Então, eu sempre tive a vontade de ser procurador, mas tinha essa errônea percepção de que, primeiro eu vou fazer um concurso mais fácil. Só que não é questão de ser fácil ou ser difícil, é como eu disse, é uma questão de ser diferente. Concurso para analista é um tipo de estudo, analista oficial de justiça. Concurso para procuradoria, Ministério Público, magistratura. É um estilo diferente. Eu entendo mais ou menos dessa forma. Entendi. Aí você prestou PGM Palmas, prestou PGM São Luís. PGM Palmas você achou, pô, beleza, tô voando. PGM São Luís você achou, não vai dar certo. Choque de realidade. E aí? Aí eu pensei, cara, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Pensei, meu Deus, vou desistir, vou advogar privado. Isso é uma coisa que está na cabeça de todo mundo. Todo mundo pensa em desistir pelo menos umas 2 vezes no dia. Quando você está estudando, quando você está no finalzinho do dia ali, que você pensa, caramba, velho, 10 horas de estudo, 9 horas de estudo, e você ainda está ali e você pensa, meu Deus, será que amanhã eu posso procurar um escritório para tratarem? Bom, mas a partir da PGM São Luís eu pensei, velho, eu vou começar a estudar jurisprudência, eu vou começar a estudar esses materiais mais focados para a procuradoria. Peguei algumas dicas com alguns amigos que já estavam estudando há mais tempo. E depois da PGM São Luís veio uma prova de uma Procuradoria Legislativa de Rio Branco, na verdade. É porque na época eu atirava para todo lado, entendeu? Qualquer procuradoria que pagasse relativamente bem, tivesse uma perspectiva boa, eu ia fazer. Isso foi um erro, você acha? Eu acho que não. Primeiro porque me deu maturidade no estudo, maturidade de prova, que isso é importante. Fazer prova de concurso público é uma coisa realmente muito importante para você conquistar sua aprovação. Pegar ritmo. Pegar ritmo de estudo. Você fez quantas provas, mais ou menos, você estima aí? Cara, contando com analista de procuradoria, com certeza mais de 15. É muita prova. Eu conheci o Brasil quase todo. Isso também foi um lado positivo. Né? Do Rio Branco até Porto Alegre eu conheci. Quando você foi fazer Rio Branco, qual foi a percepção que você teve lá nessa prova? Que era um cargo municipal, num município, de certa maneira, um pouco isolado dos grandes centros. Como é que você descobriu essa prova e o que é que levou você a acreditar que valeria a pena ir a Rio Branco? Banca própria, né? Banca própria. Banca própria. Banca própria é concurso para 2 vagas. É sempre complicado, né? Concurso para 2 vagas. Bom, eu costumava sempre olhar o site PC Concurso, acho que todo mundo conhece. Sim. E ficava olhando lá os concursos que tinha, que lá acho que é o mais completo, sim, que não é pago, gratuito no caso. Então, quem tinha uma remuneraçãozinha boa, quem tinha uma perspectiva boa, eu fazia. Por experiência, eventualmente para morar lá, não sei. Mas esse concurso com 2 vagas, eu até ia com um amigo meu, que disse, vamos fazer. Só que, na hora, ele disse, velho, eu não vou fazer não, são 2 vagas, um concurso lá em Rio Branco, não desmerecendo a cidade, óbvio que não é uma cidade boa, bacana. Mas, assim, o custo é alto para você ir e tá muito longe, não sei o que, eu não vou não. Aí, tá bom, eu vou sozinho. Fui.
Indo, peguei o avião, conexão Brasília-Rio Branco, estudando aqui com o meu Vadmec, lindamente, né, revisando os tópicos específicos. O avião passa por uma turbulência assim, que eu nunca vi na minha vida. Tem uma queda de altitude horrível e a mulher do meu lado, meu Deus, você não vai parar de estudar, cara? E eu fiquei assim, velho, o avião tá caindo, vamos parar aqui, vamos com calma, velho, vamos com calma. Só que depois disso, o avião ainda fez um pouso de emergência em Porto Velho e eu fiquei lá esperando assim, a prova no outro dia. Cara, Isso era no sábado? Isso era no sábado. Cara, como é que eu vou sair de Porto Velho e vou pra Rio Branco fazer essa prova? Avião sem perspectiva de conserto, sem nada. Vou de carro. O cara falou, vai de carro que dá certo. Aí eu, brother, vou de carro. Só que na hora que eu tava pensando em sair, a aeromoça falou, não, o pessoal tá fazendo, né, consertando aqui o avião e vai dar certo. Beleza, fui pra Rio Branco, fiz a prova e passei a conhecer alguma coisa lá. No outro dia, voltando, quando eu chego no avião, o que acontece? O voo que ia, o avião que ia, era o mesmo avião que voltava. Então esse avião ainda estava em manutenção, por conta da situação lá ocorrida. E isso ocasionou, no caso do voo, um atraso de mais de 20 horas. Ou seja, eu passei o dia inteiro da segunda-feira, que geralmente é o meu dia de descanso depois das provas, né, no caso. Sempre fazia a prova domingo, segunda-feira descansava. Passei no aeroporto. Mas, a mais que vem para o bem, digamos assim, né? Foi um concurso que eu fui muito bem, na primeira e na segunda fase. Consegui o primeiro lugar na primeira fase, consegui o primeiro lugar na segunda fase. E pensei, nossa, agora vai dar certo, né? Vou ser procurador legislativo em Rio Branco. Vou agora estudar para concursos melhores, digamos assim, mas já tenho aquilo garantido, né? Já venci na vida, como dizem. Só que, para o meu azar, o concurso exigia prática jurídica de 2 anos. E eu não tinha, porque eu comecei a estudar muito cedo. Então, eu tinha, sei lá, 2015, 2016, eu ia fazer 1 ano de prática jurídica. Ou seja, era uma coisa que, droga, não dá, velho. Você passa em primeiro lugar, você tá tudo ok, você estuda, você tem rendimento para aquilo. E chega lá e bate na trave, nada e morre na praia. Então, é uma coisa que me deixou bastante frustrado. Só que concomitantemente a esse concurso, eu já estava fazendo outros concursos em outras fases. No caso, a PGE do Mato Grosso, eu tinha passado a primeira fase, assim, fiz um pouco acima do corte, foi uma prova historicamente bem difícil de primeira fase, trouxe muita legislação, trouxe local no caso. E que a nota de corte dessa procuradoria foi o perfil que foi 70% bem alto. Então, fiz a PGE do Mato Grosso, passei na primeira fase, fui fazer a PGE do Maranhão, passei na primeira fase também, já tive um rendimento mais alto, um rendimento assim, digamos, nível de segunda fase, que a gente chama, né? E fui fazendo. Fiz a segunda fase do PGE do Mato Grosso, que também tive um problema na segunda fase aqui, que foi o fato de que na hora de fazer o parecer, que foi uma das peças que era no primeiro dia, eu meio que passei uma página da peça, que eram 5 páginas, eu fiz em 4. Então tive que engolir muita coisa ali e eu pensei, cara, eram 2 dias de prova, cara, não vai dar certo, eu não vou fazer esse segundo dia de prova. Você precisava ter gastado aquele espaço e não gastou. Isso. Vou aproveitar meu dia e tal, mas acabei indo fazendo. Fiz a prova, saiu o resultado, tive a surpresa, fui aprovado, ganhei algumas posições, importantes posições. E no Maranhão, na segunda fase, tive um probleminha, não deu para ser aprovado, mas enfim, continuei no Mato Grosso. Fui para oral, a tão famigerada prova oral de concurso público. Né? Você chegou na prova oral com 22 anos? Ou 23? 22. Como é que é fazer? Foi em janeiro a prova. Eu lembro que eu passei a véspera de Natal, a véspera de Réveillon estudando, feito condenado. Como é que é fazer uma prova oral aos 22 anos? Cara, é um pouco tenso. Até porque você não tem nenhuma prática profissional, por exemplo, eu pelo menos não tive, nunca fiz sustentação oral, nunca fiz uma audiência, nunca advoguei assim a ponto de dizer, cara, eu tenho uma oratória boa. Dado aula? Nunca dei aula, então era uma coisa assim, bem, você fica, nossa, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Primeiro que dá aquele choque de realidade que você pensa, meu amigo, vão me descobrir, né? Foi uma fase, acho que todo concurseiro que passa por isso fala esse tipo de coisa, mas a verdade é que não é bem assim. A prova oral eu achei a prova mais fácil. Na verdade foi uma prova que me permitiu estar hoje como procurador, porque eu ganhei, sei lá, 20, 30 posições com o resultado da prova oral. E isso é importante para o meu amadurecimento pessoal, mas enfim, hoje o que importa é que eu estou aqui como procurador do Estado. Tive as desavenças com relação à Procuradoria Geral, à Procuradoria Legislativa de Rio Branco, mas há males que vem para o bem. Ao invés de estar lá, hoje estou aqui, estou feliz aqui. Amém. Nessa sua trajetória, que foi bastante vencedora, mas que dependeu muito de sua percepção, sua estratégia, o que é que você acha que foi a decisão assim fundamental para que você tivesse tão bons resultados tão jovem? Olha, meus pais sempre me incentivaram a fazer concurso público.
Eles têm as coisas deles lá, mas sempre me incentivaram a isso. E eu tinha e não tinha, porque eu nunca tive muito contato com o curso público, mas assim, no meu estágio foi um divisor de água para isso. Mas eu acho que é o seguinte, tudo na vida tem seu tempo. Não adianta você, na oitava série, estudar para o vestibular de forma focada, objetiva, como você estuda no primeiro, segundo, terceiro ano. Assim como eu também acho que não existe aquela história de, no primeiro semestre de faculdade eu vou começar a estudar para um concurso de analista, para um concurso de técnico, para um concurso de procurador, que seja. Eu acho que você tem que viver. Eu vivi muito bem minha faculdade, fiz monitoria, fiz artigos, enfim, vivi a faculdade intensamente, entendeu? Mas assim, quando você decide fazer uma coisa, quando você decide optar por concurso público, por exemplo, você tem que ter em mente que, olha, eu estou vivendo a minha faculdade aqui, mas vai chegar um momento que, a partir dali, eu vou ter que viver o concurso público. E, na minha percepção, quanto mais cedo você fizer isso, melhor, usando a proporcionalidade e a razoabilidade. Então, o que eu fiz? Reservei o último ano de faculdade para estudar para isso. Mas entendam, você tem que viver sua faculdade, você tem que fazer uma boa base, você tem que fazer amigos na faculdade, tem que tratar de outras coisas, tem que experimentar a área privada, que eu acho importante também você estagiar na advocacia, você estagiar em outros órgãos, para você ver o que realmente você quer. E a partir daí, uma vez tomaram a sua decisão, saibam que quando você toma essa decisão, não é uma coisa que você fica, eu vou fazer concurso público, é isso que eu quero, eu estou de boa com isso, não. Um dia você pensa, eu quero advogar, outro dia você pensa, eu não quero ser procurador, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser oficial de justiça, eu quero ser o que for. Então, todo dia você batalha com a sua mente para dizer, olha, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, você tem que ter muito foco, você tem que ter muita determinação. Não é fácil, amigo. Não acredite em fórmula dizendo, eu passei um ano sem estudar porque, enfim, eu sou foda. Não é isso. Você faz aquilo, você tem seu mérito pelo estudo que você tem, entendeu? Você depende de outras coisas como sorte, como alguma coisa desse tipo, assim, mas são circunstanciais. O que vai fazer isso, vai determinar sua aprovação de fato, é o estudo, é o seu tempo, de bunda na cadeira, como chama, né? E eu acredito que quando você decidir isso, quando você decidir fazer um concurso de procurador, professor de justiça, o que for, você tenha foco, tenha determinação e que no final das contas tudo vai dar certo. Nessa sua trajetória, que graças a Deus é permeada por vitórias, o que é que você teria feito diferente e que talvez, olhando agora para trás, tivesse tido um efeito diferente no seu caminho? Qual foi uma decisão que você acha, se eu pudesse voltar atrás em termos dessa decisão aqui em concurso público, eu não teria tomado, eu teria ganho tempo, eu teria eventualmente mudado o meu curso? Olha, hoje, com a cabeça que eu tinha antes, com a cabeça que eu tenho hoje sendo procurador e antes querendo ser procurador, eu acredito que esse último ano de faculdade, ao invés de ter estudado para uma carreira de analista, de oficial de justiça, eu acho que eu teria estudado já desde o começo para procurador. Porque, como eu disse, são concursos diferentes. Você não vai jogar fora o estudo que você teve para oficial de justiça, claro que não, mas assim, se você tem um ano a mais de preparação no concurso para procurador, específico para isso, focado para isso, com certeza vai ser um diferencial na hora de fazer uma prova oral, uma prova objetiva, uma prova subjetiva. Então, eu na verdade teria feito isso, eu teria estudado para procuradoria desde desse último ano de faculdade, que foi quando eu resolvi começar a estudar para concurso. Perfeito. Você vê que Caio, ainda que tenha passado aos 23 anos, se ele pudesse ter antecipado essa decisão e não gasto um ano com estudo de analista... Talvez tivesse passado aos 22, né? Talvez tivesse passado aos 22. Porque tem gente que se acha muito velha, se acha muito nova, e aí você já tem pano para manga para qualquer tipo de conclusão aí nesse caminho. E a mensagem que Caio traz é muito interessante no sentido... Você que está na faculdade, você pode tomar uma decisão vitoriosa desde o começo ou desde o meio de sua carreira. Você que já passou da faculdade, passa por dificuldades como ele passou, como as que eu passei, como muitos entrevistados que eu trouxe aqui. Se você está nessa fase, você consegue encontrar nas histórias dos entrevistados alguma coisa que possa ser útil para você. Deixe sua mensagem final. Olha, como eu disse, foco e determinação. Resiliência é a palavra, meus amigos. Resiliência é a palavra para o concurso público. Não importa se você tem 18 anos, se você tem 35 anos. O que importa é que se você estudar, se você sentar a bunda na cadeira, se dedicar e ter foco e disciplina, você vai conseguir sua aprovação. É isso aí. Esse foi Caio trazendo as suas informações sobre a sua trajetória até chegar na PGE de Mato Grosso. Se você se identificou com Caio, comente, curta e compartilhe. Um grande abraço. Até mais. Até mais.